Olá a todos, aqui é o Showtime 112. O Republic F-105 Thunder Chief, mais conhecido como TUD, era o caça-bombardeiro mais numeroso no arsenal da Força Aérea dos Estados Unidos quando a guerra no Sudeste Asiático se intensificou em 1965. Naquela época, ele estava em operação com 24 esquadrões ativos e 5 unidades de treinamento. Projetado em meados dos anos 1950, o F-105 tinha como principal função lançar bomba nuclear de seu compartimento interno. Para cumprir a missão, foi feito para voar baixo e rápido, superando interceptadores inimigos. Ainda assim, ele precisava se defender. Por isso, foi equipado com um canhão interno Vulcan M6, um de 20 mm com mais de 1000 projéteis, o suficiente para 10 segundos de fogo contínuo. E também podia carregar 2 mísseis AIM-9B Sidewinder. No entanto, na década de 1960, o papel do F-105 mudou para bombardeio convencional. E foi aí que ele participou da maior parte de seus combates. O modelo F-105D, com sua aviônica avançada, deu à Força Aérea dos Estados Unidos uma capacidade de ataque em qualquer condição climática muito necessária. Apesar de ser focado em missões ar-solo durante a Guerra do Vietnã, os pilotos do TUD ainda conseguiram acumular um número significativo de vitórias aéreas. Em alguns momentos, o número de combates e vitórias contra caças norte-vietnamitas rivalizava com o do F-4 Phantom, mesmo que a principal função do Phantom fosse patrulha aérea de combate ou missões de escolta, e ele pudesse carregar até 8 mísseis ar-ar. Pilotos do F-105 reivindicaram 20% dos MiGs abatidos pela Força Aérea dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E todas essas vitórias aconteceram em um período relativamente curto de apenas 18 meses. Em comparação, quase todas as outras vitórias da Força Aérea dos Estados Unidos, principalmente dos F-4 Phantoms, ocorreram em 7,5 anos, após um longo período de calmaria, com poucos confrontos com MiGs. Então, o que explica essas estatísticas? Para começar, todas as vítimas do TUD eram MiG-17. Enquanto os pilotos do F-105 tiveram algumas poucas chances de enfrentar os MiG-21, que eram mais rápidos, essas oportunidades foram relativamente raras. Os MiG-21 geralmente dependiam de táticas de ataque e fuga. Eles lançavam ataque surpresa, disparavam seus mísseis e depois se afastavam rapidamente, saindo do alcance dos canhões e mísseis do F-105. Os MiG-17, por outro lado, eram mais lentos e usavam táticas diferentes. Eles focavam principalmente nos F-105. O objetivo era forçar os ataques americanos a descartarem suas bombas para os pilotos norte-vietnamitas. Fazer os americanos largarem as bombas antes já era uma vitória. Abater os aviões era um bônus. Uma tática que os pilotos de MiG-17 usavam era atrair a escolta de caças para longe, deixando os bombardeiros desprotegidos. A rígida doutrina de formação da Força Aérea dos Estados Unidos exigia que os 4 caças de um voo permanecessem juntos, com 3 apoiando o líder. Isso facilitava para os vietnamitas afastarem as escoltas dos atacantes. Embora os F-105 fossem principalmente bombardeiros, também precisavam se proteger quando necessário. Por exemplo, as instruções operacionais da 388ª Ala de Caça Tática afirmavam: uma vez que o voo de escolta tenha se envolvido no combate ou tenha sido separado por qualquer motivo, a força de ataque assumirá sua própria responsabilidade de escolta. A força de ataque pode adotar formação em diamante, com o voo 4 assumindo a escolta. Esse voo de escolta ainda é responsável por bombardear o alvo, mas pode lançar as bombas e depois engajar o inimigo para ajudar o resto da força a atingir o objetivo. Ao comparar as duas aeronaves, o MiG-17 de design soviético parece levar vantagem. Ele era pequeno, difícil de avistar e muito mais manobrável do que o F-105, especialmente em baixas velocidades. Os pilotos de MiG combatiam perto de suas bases e tinham orientação de radar terrestre superior à dos americanos. O MiG-17 tinha um grande poder de fogo, com um canhão de 37 mm e 2 de 23 mm, disparando impressionantes 16 kg de munição por segundo.
mas a precisão era prejudicada devido a uma mira primitiva e fortes vibrações. Ao disparar, os pilotos do F-105 também enfrentavam seus próprios desafios de mira. O radar deles deveria fornecer mira precisa, mas não funcionava bem abaixo de 3.000 metros. Ainda pior, trocar do modo bombardeio para canhão-arar era complicado, exigindo 5 trocas de interruptores com a cabeça baixa. Era fácil perder o contato visual e errar o disparo. Na verdade, pelo menos 10 reivindicações de vitórias do F-105 foram feitas sem mudar para o modo ar-ar. Os pilotos miravam pelo nariz da aeronave, às vezes usando o tubo de pitot como mira improvisada. O MiG-17 era muito mais manobrável do que o F-105, mas só até certo ponto. Em altas velocidades subsônicas e baixas altitudes, seus controles ficavam extremamente pesados. Puxar mais de 2G era difícil, por isso pilotos de MiG preferiam lutar em velocidades menores. No geral, tinham menos experiência que os adversários do F-105. Muitos pilotos do TUD eram veteranos da Guerra da Coreia, mas seu treinamento recente focava em missões de ataque nuclear e convencional, dedicando pouco tempo a táticas ar-ar. A formação Fluid 4 da Guerra da Coreia, onde 3 pilotos só acompanhavam o líder, ainda era padrão na Força Aérea dos Estados Unidos. Esses fatores, junto com rotas e horários de ataque previsíveis, certamente facilitavam o trabalho dos defensores. O primeiro confronto entre F-105S e MiG-17 aconteceu em 4 de agosto de 1965 em Tanroha. Os pilotos de MiG surpreenderam 2 F-105S lentos e pesadamente carregados e derrubaram ambos. Confira o vídeo anterior para uma análise detalhada desse combate. Levou mais de um ano até que os pilotos de TUD começassem a revidar. A primeira suposta vitória sobre o MiG-17 não é oficialmente confirmada e os detalhes permanecem desconhecidos. Algumas fontes dizem que, em 10 de maio de 1966, um piloto de F-105 abateu um MiG-17 após uma perseguição de 40 quilômetros no espaço aéreo chinês. Mas o incidente teria sido encoberto por razões políticas. A primeira vitória confirmada de um F-105 aconteceu em 29 de junho de 1966, durante um ataque a um depósito de combustível perto de Hanoi. O Major Fred foi atacado por um MiG-17 que danificou seu F-105 e desligou o pós-combustor, fazendo com que o MiG passasse direto. Tracy atirou, viu seus disparos acertarem e observou o MiG desaparecer em uma nuvem. Ele não viu o avião cair, mas relatórios afirmaram que destroços foram achados e Tracy recebeu oficialmente o crédito pela vitória. No entanto, os registros norte-vietnamitas não mostram nenhuma perda nessa luta. Todos os pilotos deles, supostamente, retornaram à base. À medida que a operação Rolling Thunder continuava, os F-105 continuavam encontrando MiGs, mas a segunda vitória deles só veio em 18 de agosto de 1966. 16 TUDs Kohat, Tailândia, atacaram um local de Pol ao norte de Hanoi. O voo Iron Hand, com o indicativo Honda, se separou enquanto desviava de uma tempestade. A dupla líder localizou o alvo do Sun, mas 2 mísseis foram lançados contra eles. Um explodiu entre os 2 F-105, danificando a segunda aeronave. Honda, pilotado pelos majores Robbie Robinson e Pete Tsuprak, disparou 2 mísseis Shrike contra o local do Sun. Então, outro voo de F-105 avisou que 2 MiG-17 estavam se aproximando. Ver MiGs em uma zona de Sun era raro, mas os norte-vietnamitas estavam claramente melhorando na coordenação de suas defesas aéreas. O Major Kenneth Blank, no Honda 2, ouviu seu líder pedir ajuda. "Tira o MiG da minha cola." Blank disse para Robinson virar à esquerda, colocando-se atrás do MiG-17
que ainda estava atirando no Honda 1. Blank, um veterano da Guerra da Coreia com 153 missões de combate e cerca de 600 horas no F-305, achou o procedimento de troca de armamento muito demorado. Em vez disso, ele se aproximou até que o MiG preenchesse todo o seu para-brisa e disparou 216 tiros. O MiG virou de cabeça para baixo e caiu, sendo testemunhado pelo voo Manila, que vinha logo atrás. Desta vez, os registros vietnamitas confirmaram a perda. Dong Sai, em seu livro Combate no Céu, fornece menos detalhes do que o habitual, mas ele menciona isso. Nas batalhas de 18 e 22 de agosto, o comando do 923, o regimento de caças, ordenou que 4 esquadrilhas, cada uma com 2 MiG-17, decolassem. Mas durante essas batalhas, o tenente sênior Pham Thang Chung, subcomandante de companhia, foi morto. Ao todo, os pilotos de F-105 receberam crédito por 27,5 abates durante a Guerra do Vietnã, todos entre 29 de junho de 1966 e 19 de dezembro de 1967. Todas as vitórias foram contra o MiG-17, embora cerca de 10% das oportunidades de tiro envolvessem MiG-20 e Um-S. No mesmo período de 18 meses, os Phantoms da Força Aérea dos Estados Unidos abateram menos MiG-17 e apenas 21, mas igualaram esse número de abates de MiG, Nim, Bum, 21S. O histórico do TUD é impressionante para um bombardeiro cujos pilotos recebiam pouco treinamento ar-ar e deveriam evitar caças inimigos sempre que possível. Em 1967, a Força Aérea Popular do Vietnã estava ficando mais experiente e melhor organizada, e os caças MiG conseguiram abater pelo menos 11 F-105S naquele ano. Ainda assim, isso era apenas uma fração do total de perdas dos F-105. Em 1970, mais da metade de todos os F-105Ds já construídos havia sido perdida em combate ou em acidentes. Foi a única aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos retirada do serviço de linha de frente por perda por atrito. Deixe nos comentários se você gostaria de ver mais histórias de vitórias aéreas do F-105 no futuro. Obrigado por assistir Showtime 112.